O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu nesta quarta-feira os relatores da reforma tributária no Congresso, Aguinaldo Ribeiro e Eduardo Braga. O André Anelli tem detalhes desse encontro para a gente, diretamente da capital federal. André, boa noite para você. Tem alguma previsão de quando essa matéria deve ser aprovada? Oi, Lívia, boa noite para você, boa noite a todos aqui ligados no Jornal Jovem Pan. A expectativa do Senado é que o texto seja votado até o fim de outubro, quando deve, então, ser submetido novamente aqui à Câmara dos Deputados. A reforma tributária não deve ser promulgada após a análise dos senadores, porque mudanças devem ocorrer no texto, que será votado apenas na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário lá da Casa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se mostrou otimista com a tramitação do texto e elogiou o relator na Câmara, deputado federal Aguinaldo Ribeiro, e o relator no Senado, Eduardo Braga. Eu penso que nós estamos num bom caminho, né? E com duas pessoas com larga experiência no Congresso Nacional. O senador Eduardo Braga se colocou à disposição, colocou seus técnicos à disposição também, para que eles possam interagir aqui com a equipe da Fazenda, e que no que diz respeito à área econômica, nós vamos abrir todos os dados necessários para dar conforto para o Senado Federal, que é a casa revisora. Então ela vai ter o seu tempo, vai digerir o texto, vai se debruçar sobre ele. A proposta da reforma tributária foi aprovada aqui na Câmara na sexta-feira da semana passada, mas ainda não chegou ao Senado. O relator da proposta junto aos deputados, Aguinaldo Ribeiro, disse que o texto ainda está passando por revisão junto à área técnica da Câmara. Ele pediu paciência até que o texto final, enfim, chegue às mãos dos senadores. Agora nós aguardarmos o texto, teve muita especulação inclusive sobre o texto. Vamos ter um pouquinho de paciência para nos próximos dias recebermos o texto finalizado e revisado pela equipe da Câmara dos Deputados. E aí quando o presidente Arthur Lira voltar, deve estar assinando, né, os autógrafos, como eu também, para que esse texto possa chegar no Senado Federal e o Senado, ao seu tempo, né, como casa revisora e casa da federação, né, fazer o trabalho em cima desse texto. O relator no Senado, Eduardo Braga, não comentou a respeito do texto ainda não ter chegado às mãos dos senadores. Ele apenas voltou a afirmar que o Senado vai dar prioridade para a aprovação da medida, que não vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. O senador justificou essa tramitação acelerada pelo que chamou de necessidade do país de reorganizar a tributação. Esta é uma reforma que o Brasil quer e o Brasil precisa para gerar emprego, voltar a crescer e fazer com que a economia possa ter um crescimento sustentável. É isso que o Senado da República buscará fazer na contribuição do trabalho já realizado pela Câmara. E isso faremos a múltiplas mãos, juntamente com o ministro Haddad, com toda a equipe aqui do Ministério da Fazenda e do governo do presidente Lula. E antes dessa reunião dos relatores com o ministro Haddad, os dois se encontraram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na rede social, Pacheco disse que a reunião foi para alinhar questões ligadas ao texto. De forma geral, a reforma tributária promete simplificar a cobrança de impostos no país, com a substituição de 5 tributos por 2 sobre o valor agregado, o chamado IVA. O primeiro imposto é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, com gestão federal, unificando IPI, PIS e COFINS. Já o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, vai ter gestão compartilhada entre estados e municípios, no lugar dos atuais ICMS e ISS. A reforma tributária prevê ainda a criação de um imposto seletivo para bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo.
Outra proposta visa instituir um cashback, que seria uma espécie de recompensa para classes menos favorecidas. Existe ainda a possibilidade de alíquotas menores para áreas como saúde e educação, além de um IPVA para jatinhos, iates e lanchas. Lívia. Muito obrigada pelas informações abrindo o Jornal Jovem Pan. Nesta quarta-feira, André Anelli. Até já.